Um deputado do MDB, meu caro Mano Ferreira, destinou 2,2 milhões de reais em emendas PIX para recapear ruas de um condomínio de luxo, onde ele mora na região de Alphaville, na Grande São Paulo. Quem, quando e como, Mano Ferreira? É surreal, né, Marinho? Documentos disponíveis no portal da transparência do governo federal mostram que o prefeito de Barueri, Beto Piteri, do Partido Republicanos, declarou o recebimento de 11 milhões de reais em emendas PIX enviadas pelo deputado Fábio Teruel, do MDB. O detalhe que pega nessa história é o seguinte: 8 ruas dentro do condomínio Tamboré 1 foram recapeadas por 2,2 milhões de reais desse montante enviado pelo parlamentar Fábio Teruel. Quem mora nesse condomínio? O próprio deputado. Posso trazer uma outra história? Além da Deolane Bezerra, tá? Exatamente. Mas posso trazer um outro elemento para essa história também? Deve. Uma operação está sendo realizada hoje pela Polícia Federal na Bahia com diversos alvos, justamente sobre suposto desvio de recursos na Bahia. Claro. Vários prefeitos estão sendo afastados conforme a decisão. São 16 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, porque realmente a Polícia Federal encontrou elementos de que essas emendas estão sendo desviadas. São vários alvos nessa operação Overclean, em conjunto também com diferentes frentes, Receita Federal, também a Controladoria Geral da União, que está realizando essa operação nesta sexta-feira. Tem alguns prefeitos que já foram até afastados em relação ao suposto desvio de recursos. Agora, Diego Tavares, voltando para falar um pouquinho dessa dupla dinâmica de Barueri, até que enfim, um deputado usando as emendas PIX para realmente algo concreto. Nesse caso, o asfalto da rua do prefeito. Inacreditável. Olha, sabe, Marinho, considerando algumas coisas que eu já repercuti, já tive a oportunidade de comentar aqui na Jovem Pan, não é tão ruim o que foi feito por esse deputado. Não, sabe por quê? Olha, show. Pelo menos ele beneficiou, além de si próprio, alguns vizinhos. Claro. Nós já repercutimos aqui ministro de Estado que usou dinheiro do orçamento secreto para pavimentar a rodovia até a própria fazenda. Sim. Já repercutimos aqui deputado que usou dinheiro de emenda para irrigar ONG que prestava serviço para o próprio deputado. Então, nesse caso aí, pelo menos está pavimentando, além do próprio asfalto, o asfalto de alguns vizinhos. É claro que contém um pouco de ironia aqui, né? Temos casos mais graves, enfim. Mas é um caso abjeto. Como você disse quando leu os destaques no início do programa, é o suco de Brasil, né? É esse patrimonialismo, essas figuras. Eu não faço nem ideia quanto tempo esse deputado está no poder, mas deve estar aí no seu 4º, 5º, 6º mandato e já é aquele tipo de político que enxerga o patrimônio público como algo que tem que servi-lo e não se enxerga como alguém que tem que servir a população, né? E, claro, isso, mais uma vez, escancara o problema das emendas parlamentares, seja a falta de transparência, seja pelo próprio volume dessas emendas parlamentares, não por outro motivo. No ranking de combate à corrupção da Transparência Internacional, salvo engano, o Brasil atingiu ali o fundo histórico, a pior posição dos últimos anos e seguimos caindo, né? Então, de fato, eu não concordo aqui com a opinião do David de que a emenda parlamentar tem que acabar. Num país como o Brasil, que é centralizador das competências, que deixa tudo a cargo de Brasília, de fato tem que haver ali uma possibilidade de participação no orçamento por parte dos parlamentares. Faz requerimento, reivindicação. Conhece melhor a base parlamentar do que o burocrata de Brasília. Mas o fato é que as emendas aqui chegaram num patamar absurdo. Então, se fosse um valor mais baixo, evidentemente, que fosse igual para todos os parlamentares, tudo bem. Agora, na atual conjuntura, de fato, a emenda parlamentar é um grande problema e que está desvirtuando totalmente a funcionalidade dos poderes da República. Assim como os vereadores, os deputados também têm que fazer as reivindicações, vai lá e fica cobrando o prefeito, coloca. Claro. Hoje em dia tem rede social para você fazer as reivindicações, fala, tá reivindicando isso daqui, já fiz várias vezes, vários ofícios, estão aqui os documentos e nada foi feito. Então, assim, existem mecanismos para que você também possa atuar reivindicando junto à população e não você realmente, de fato, ir lá e dar a emenda. Essa é a grande desgraça do sistema eleitoral brasileiro vigente, né? Sejamos muito francos aqui com todo mundo nos ouvindo, nos assistindo, doutora Priscila, até porque a relação entre eleitor e eleito basicamente se encerra no dia da eleição, porque eles vão tocar bem o que eles querem. Se o voto fosse distrital, pelo menos essa capacidade e os mecanismos vigentes de cobrança e fiscalização se dariam ao longo dos 4 anos muito mais presente e evitaria esse tipo de distorção. Mal ou bem,
da forma que acontece com os representantes do Executivo. Então, falta realmente esses mecanismos de fiscalização e de cobrança. Sim. E uma vez, se a gente pudesse mudar essa história, a gente estaria evitando situações como essa que o sofrido povo de Alphaville, os seus grandes moradores, Rodrigo Faro, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, enfim, todos eles agradecem muito aí o trabalho valoroso desse grande deputado. Sim, Marinho, acabou a eleição, acabou o café na padaria, acabou o pãozinho, o pastel de feira. Por que eu digo isso? E na época de eleição, todo mundo frequenta a feira, todo mundo vai lá na padaria, come pãozinho. E o que me chama a atenção nós estamos aqui rindo, mas é do nosso bolso que sai. Enquanto essas emendas, principalmente aquelas em que a gente não sabe a destinação onde elas serão colocadas, nós vamos ficar aqui rindo. E aqui o Diego falou, ainda foi no asfalto. Eu acho que não deveria ser em lugar nenhum, porque isso é uma própria torpeza, é um desvio. Na minha opinião, vai ser apurado, enfim, é um desvio da finalidade, já que as emendas, como foi dito aqui anteriormente, elas servem para poder fazer coisas em razão da sociedade, não para si. Então, que se apure esse desvio, que seja encontrado mesmo aí a definição, a tipificação legal, porque é um crime. E agora, enquanto a gente ficar aqui discutindo, ele colocou no asfalto, ele fez... A gente vai continuar saindo do nosso bolso, por isso que eu sou partidária de não acabar, mas de saber certinho para onde essas emendas são destinadas. Porque é uma espécie aí de controle do nosso dinheiro. E não ficar rindo, aqui como a gente está, porque não tem outra solução que não rir mesmo, da destinação para qualquer lugar que vá o nosso dinheiro nesse Brasil. Só aumento de imposto. Muito bem colocado, doutora Priscila Silveira. O nosso David de Tassi aqui também comentou essa operação sendo deflagrada na Bahia e usada ali, enfim, foi montada para combater diretamente, para desbaratar essa suspeita, vários indícios, suspeitas claríssimas de desvio de milhões e milhões de reais em emendas parlamentares. Teve deputado, inclusive prefeitos envolvidos, muitas notas de dinheiro encontradas em gavetas, David. É isso? Temos as imagens aí, inclusive? Pois é, hoje Vamos projetar aqui na tela para escancarar o que eu estou falando aqui. A gente já ouviu falar de dinheiro na cueca, mas essa gaveta não Olha fecha. que gaveta recheada aí, ó. Tá só na tampa do cuscuz essa pra quem tá no rádio, são várias notas de 100, de 50 reais, só notas altas, em gavetas, diferentes gavetas ali do guarda-roupa, que foram encontradas essas cédulas nessa operação realizada na Bahia. E aí fica a pergunta, por que a pessoa guarda tanto dinheiro hoje em dia, sendo que existem mecanismos como o Pix e outros recursos para a pessoa realmente... É a moda antiga, esse aí deve estar declarado, com certeza está declarado esse dinheiro. Olha só, a operação dessa quarta-feira, que foi denominada de Overclean na Bahia, ela foi realizada... Os nomes de operação são sensacionais, eu tenho que reconhecer. Exatamente. Os delegados geralmente criam, sobre algumas prerrogativas de algo associado a essa operação. Mas foram alvos em 5 municípios da Bahia, tanto em Salvador, também tiveram outras cidades. Vou pedir pro pessoal subir o TP aqui para me ajudar. Eu não lembro de cabeça vai que é sua, cidades, vamos que vamos. Em relação aos alvos, mas foram tanto em cidades como Salvador, eu vou pegar aqui no celular para dar detalhes sobre quais são as cidades. Em também Camaçari, Boquira, Ibatinga e Paritinga. Perfeito. Os prefeitos afastados são Humberto Raimundo de Oliveira, do PT, de Ibatinga, o Alain Machado França, do PSB, Ibitanga, corrigindo então, de Boquira também, da Bahia, o ex-prefeito Marcelo José de Carvalho, do PT, de Paratinga, na Bahia também, e eles foram alvos, então, de busca e apreensão. Agora eles vão encontrar outros elementos, como já foram encontrados, então, esses valores vultuosos aí em cédulas em dinheiro, Inclusive, o deputado federal Félix Mendonça, do PDT da Bahia, confirmou o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal de um assessor dele, do gabinete dele, um homem de confiança, que, segundo o deputado, ele era responsável por coordenar os trabalhos da equipe parlamentar e atuava como deputado, então, desde o início do mandato, e que ele, então, seria o responsável pela destinação. Segundo o deputado declarou, ele não foi alvo ativo dessa operação, mas o assessor dele sim. Agora as investigações vão avançar para saber o que de fato
toda essa quantia estava fazendo nas gavetas, onde foram encontradas essas cédulas, e também sobre qual a origem desses recursos. Por que não estava no banco, né? Essa é a pergunta que a Polícia Federal faz e que muita gente faz. Agora, a bandidagem baiana realmente fazendo jus ao rótulo de crime organizado, né? Bota de novo aí, me dá imagens aí, minha diretora Helena. Olha, pelo menos, porque deve ter tomado susto ali os... Isso é organizado e faxinado, né? Aquelas notinhas... Sabe? Isso. Faz aquela faxina que Botando... arruma o armário inteiro. Isso. Aquele barbante bem firme ali, né? Pra pegar aquele malote. Olha só. Inacreditável, né? No país do dinheiro na cueca, agora temos o dinheiro na gaveta. Mas isso só evidencia como a gente precisa ter uma conversa séria sobre a governança fiscal no Brasil. Não dá para continuar com esse modelo das emendas parlamentares dessa forma. A gente está alimentando um sistema que fortalece o patrimonialismo, a ideia de que o deputado é dono daquele dinheiro e pode, junto do prefeito, fazer o esquema que bem entender. Isso é surreal. A gente precisa acabar com essa janela de oportunidade para o crime. É isso que se trata, esse modelo de emendas parlamentares desenhado dessa forma. O orçamento público, ao ser a definição do uso do nosso dinheiro de pagamento de impostos, precisa levar em consideração o interesse público da sociedade como um todo, e não dos nichos de eleitorado de cada parlamentar. Por isso que é tão fundamental que a aprovação da lei orçamentária, que é a principal lei feita no Congresso Nacional, tenha a votação do colegiado da Câmara, porque a ideia aí, institucionalmente, é que a votação em colegiado faz com que os diversos interesses se equilibrem para chegar aí no interesse comum. Quando a gente cria essas ilhas de tomada de decisão, a gente alimenta a ideia de que o que importa é o interesse exclusivamente do deputado e da base eleitoral dele. E isso alimenta a corrupção. Ô, mano, o problema é que a Receita funcionou. É um dado, para mim, é estarrecedor. Em 2022, nas eleições municipais, nós tivemos 98% das prefeituras que mais receberam emendas parlamentares reelegendo seus prefeitos ou elegendo o sucessor do prefeito que se encontrava na cadeira. Então, essa cultura do governo através da emenda acabou mostrando para a classe política brasileira uma receita de perpetuação no poder. Realmente o dinheiro que dinheiro dessas emendas que deveriam estar irrigando realmente a construção, não só de estradas, hospitais, postos de saúde, escolas, vai irrigando o bolso de um bando de empreiteiros e os comparsas desse tipo de esquema. Então, pobre povo aí de Boquira, Camaçari e Ibipitanga, e a gente em Salvador também. Então, que fique claro aqui, parece que é só na Bahia esse problema, mas eu tenho certeza, é um esquema que durou 3 anos até ser desbaratado. Ainda bem que foi. Mas imagina quantos esquemas possam estar aí vicejando o Brasil. A gente acabou de falar do asfalto e Alphaville, né? Ou seja, não é uma questão baiana, é uma questão brasileira. É endêmico. Que está em todo lugar. Essa história é na Bahia. Mas a história anterior, que também é sobre emenda, que também é sobre o deputado se comportar como se fosse dono do dinheiro, simplesmente combinando com o prefeito, como se a sociedade não importasse, foi aqui em São Paulo. Ou seja, é um problema no Brasil inteiro. E a gente precisa rever esse modelo de governança. Você, do outro lado, nós aqui virando os verdadeiros contribuintes brasileiros, virando os financiadores da pilantragem oficial vindo de Brasília, né? O trio elétrico baiano acabou virando esse trio da fraude, propina e da esculhambação e da corrupção total. Então é lamentável, ainda bem que isso tudo foi revelado e, claro, casos como esse, pode ter certeza que nós aqui no Morning Show e na Jovem Pan sempre faremos questão de escancarar para todo mundo saber o tamanho do problema, porque só assim que a gente pode vislumbrar um futuro com menos casos como esse. 10 horas e 53 minutos pontualmente, pessoal. Eu quero dar sequência aqui ao nosso programa dessa sexta-feira, programa que está animado, urgente, quente, e eu proponho que a gente atualize aqui, trazendo alguns desdobramentos da notícia da semana, pessoal, que nos deixou, sinceramente, ainda mais furiosos e indignados por pagar os nossos impostos da forma tão escorchante e tão absurda que nós temos que pagar, né? Isso porque, meu caro David